Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, estamos aqui dando continuidade à série Entendendo o Islão. O Maomé foi um verdadeiro profeta ou, ao contrário, se tratou de um falso profeta? Este é o tema que iremos analisar hoje, aqui em nosso vídeo. No primeiro vídeo nós falamos sobre o contexto de formação do Islão, contexto histórico da Arábia na época da formação do islamismo, e no segundo falamos sobre a relação de Maomé com os judeus e como isso foi decisivo para a concretização do Islã como uma religião específica, com seu caráter próprio. Como esta relação de Maomé com os judeus foi decisiva para que o islamismo se fundamentasse, se estabelecesse. E como depois também houve a separação entre Maomé e os judeus. Hoje nós falaremos sobre a questão de Maomé como um profeta ou um falso profeta. Bom, inicialmente é preciso que nós entendamos o porquê de falar deste tema, deste assunto, quando se trata de entendermos o islamismo. Pois bem, o Islã tem uma série de princípios basilares, e um dos principais princípios basilares do Islã é a alegação de que Maomé é não só um profeta, mas o maior dos profetas. Essa alegação se baseia em grande parte numa profecia bíblica que se encontra em Deuteronômio. Nós vamos começar então a nossa apresentação lendo esta profecia, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Esta profecia diz o seguinte: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esta passagem se refere a uma palavra que Deus teria dado a Moisés e que Moisés teria transmitido ao povo israelita durante a travessia do deserto em direção à terra prometida, a Palestina. Portanto, esta profecia trata de uma promessa de um grande profeta como Moisés, que fará coisas semelhantes a que Moisés fez. Pois bem, existem duas interpretações básicas sobre essa profecia. A primeira delas é a interpretação cristã, que diz que ela se cumpriu em Jesus Cristo. Então, segundo os cristãos, Jesus é este profeta que foi prometido lá em Deuteronômio. Já os islâmicos dizem não. Esta profecia se cumpriu em Maomé. E eles têm toda uma apologética para defender este ponto de vista, que é o que nós iremos analisar hoje aqui. Bom, estes versículos eles são tidos pelos muçulmanos universalmente. Nesse ponto não há divergência entre as diferentes escolas islâmicas, xiitas, sunitas, wahhabitas, etc., como uma profecia relativa a Maomé. Quais são as razões que eles alegam para justificar que esta passagem se refere a Maomé? Bom, em primeiro lugar, o seguinte: segundo eles, o profeta prometido em Deuteronômio deveria ser um profeta legislador. Primeira coisa que eles alegam. E segundo os islâmicos, Jesus não foi um legislador. Jesus não apresentou nenhuma declaração relativa a uma nova lei. Então é a primeira coisa que eles dizem para sustentar que esta profecia não se cumpre em Jesus, mas sim em Maomé. A segunda coisa que dizem é que o profeta prometido não seria suscitado em Israel, mas dentre seus irmãos. E Jesus era um israelita, foi suscitado no meio de Israel. Veja bem, eles não negam que Jesus tenha sido um profeta,
negam que ele era o profeta referido em Deuteronômio. Segundo os islâmicos, este profeta referido em Deuteronômio é Maomé e não Jesus. Jesus é um profeta menor. Em terceiro lugar, os islâmicos também alegam que a profecia diz: porei as minhas palavras na sua boca. Os evangelhos, porém, segundo os islâmicos, não consistem nas palavras que Deus pôs na boca de Jesus, mas eles apenas contam a história de Jesus, o que ele disse em alguns discursos públicos e o que os seus discípulos disseram ou fizeram em ocasiões diferentes. Então, esta é também uma outra alegação interessante dos islâmicos sobre Jesus, né? Quer dizer, eles dizem que os evangelhos não se referem a que Jesus tenha recebido a palavra de Deus e tenha proclamado, né? Segundo eles, os evangelhos apenas relatam a história de Jesus. E em quarto lugar, eles dizem também que o prometido, aquele que foi prometido em Deuteronômio, deveria ser um profeta. Mas o ponto de vista cristão é que Jesus não era um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Nesse sentido, o muçulmano vai salientar que existem mais semelhanças entre Moisés e Maomé do que entre Jesus e Moisés. E concluirá que o profeta prometido em Deuteronômio é Maomé. Segundo eles, Moisés e Maomé surgiram entre povos idólatras. Ambos foram legisladores. Inicialmente, os dois foram rejeitados pelo próprio povo e tiveram de se exilar. Retornaram posteriormente para liderar suas nações. Ambos casaram e tiveram filhos. Após a morte de cada um, os seus sucessores conquistaram a Palestina. A conclusão muçulmana, né, é que essa profecia foi cumprida somente por Maomé. Se estas palavras não se aplicam a Maomé, segundo os muçulmanos, elas ainda permanecem sem cumprimento. Então, para os muçulmanos, Maomé, como Moisés, foi um legislador. Maomé, como Moisés, teve que se exilar de Meca e ir para Medina, né? Moisés teve que fugir e ir para o Sinai, onde ele vai receber a revelação de Deus. Maomé volta, Moisés também volta para o Egito para libertar o seu povo. Ambos pregaram em meio a idólatras. Então isso tudo daria a entender, segundo os islâmicos, que na verdade o profeta prometido por Deus, o último profeta, o maior dos profetas prometido por Deus, é, no caso, Maomé, ou então alguém que ainda não apareceu. Jesus não pode ser. Então essa é a base da apologética islâmica em relação à alegação, a sustentar a alegação de que Maomé é de fato o grande profeta prometido em Deuteronômio. Ok? Então a gente vai aqui analisar ponto a ponto estas alegações islâmicas e veremos se elas têm ou não sustentação. Bom, a primeira objeção que os islâmicos levantam quanto a esta profecia ter sido cumprida em Jesus é que eles dizem que Jesus, como a gente viu, primeiro ponto, não teria sido um legislador, segundo os místicos. Porém, nós sabemos que isso não é verdade. Se nós olharmos o Evangelho de João, e também a Epístola de Gálatas, nós veremos o seguinte. Em João 13:34 diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos amei. Então Jesus está dando uma lei. Lembremos também em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus também promulga uma nova lei. Ele promulga uma série de leis novas que tornam ele semelhante a Moisés, que promulgou a lei antiga. Em Gálatas 6:2 diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então o apóstolo Paulo deixa claro que Cristo tem uma lei e deixou uma lei. Então dizer que Jesus não deixou uma lei é uma mentira islâmica. Jesus foi sim um legislador. A
segunda objeção que eles levantam se refere ao seguinte: em Deuteronômio lá diz que Deus suscitaria um profeta em meio aos seus irmãos, ou seja, não em meio aos israelitas, mas em meio aos irmãos dos israelitas, que segundo os muçulmanos seriam os ismaelitas, que nada mais são do que os árabes. Nós vimos no segundo vídeo que essa pretensão dos árabes de serem descendentes de Ismael é apenas uma pretensão, historicamente não tem fundamentação. E mesmo que esta profecia fale de irmãos, eu suscitarei um profeta em meio aos seus irmãos, o termo irmãos na profecia se refere aos israelitas e não aos ismaelitas, aos descendentes de Ismael. Esse argumento pode ser facilmente refutado. Vamos ali ao texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: Moisés instrui os israelitas da seguinte maneira: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então ele se refere aos israelitas, e depois, olha, entre os teus irmãos, ou seja, entre os teus irmãos de Israel, tu escolherás um rei. Ora, alguma vez Israel estabeleceu algum estrangeiro como rei? Claro que não. Sempre escolheu reis de nação israelita, de origem israelita. Então, essa referência a irmãos em Deuteronômio se liga aos israelitas, não aos ismaelitas. Quer dizer, a apologética, a leitura muçulmana do trecho é absurda, não tem sentido nenhum. O profeta prometido de quem fala Deuteronômio 18 é um israelita, não um ismaelita. Terceiro ponto que eles levantam, como nós vimos, é que os evangelhos não consistem nas palavras de Deus, que Deus deu a Jesus, mas sim apenas a um relato, consiste apenas num relato histórico. Bom, isso para a gente entender, a gente tem que entrar aqui no que é o Alcorão, né? A gente vai fazer um quarto vídeo, que será sobre o Alcorão. Não é nosso escopo hoje tratar especificamente do Alcorão, mas vamos aqui adiantar algumas coisas sobre o assunto. Bom, o Alcorão ele tem um relato específico sobre a vida de Jesus, ok? Segundo Maomé, segundo os muçulmanos, o Alcorão é o melhor relato. Então os evangelhos eles teriam sido compilados, mas neles não estaria presente o melhor relato. O melhor relato da vida de Jesus então seria o Alcorão. Eles não dão aos evangelhos e ao texto bíblico caráter de palavra de Deus. A palavra de Deus é apenas o Alcorão. Embora eles reconheçam que ali dentro existam elementos dessa palavra divina, que também se encontram lá no Alcorão, o único texto livre de qualquer erro é o Alcorão. Então, assim, os relatos evangélicos para os islâmicos não valem. Por isso que eles encaram o evangelho de Cristo como um mero relato da história de Jesus, porque é o que aparece dentro do Alcorão. Eles não atribuem a Jesus o caráter de verbo de Deus. Jesus, em diversos momentos, se colocou como filho de Deus, como verbo de Deus, como portador da palavra de Deus, como a própria palavra de Deus. Os islâmicos não, eles negam isso, dizem que se isso foi colocado ali nos evangelhos, foi por uma fraqueza e ignorância humana que misturou a verdade com a mentira, ok? Mas veremos aqui o que dizem os evangelhos a respeito dessa alegação islâmica. Os evangelhos, no caso João 12, diz o seguinte: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo como o Pai me tem dito. Então Jesus deixa claro, em João 12, 49, 50, que as palavras dele são as palavras do Pai. Ou seja, ele diz aquilo que o Pai mandou dizer. Ele não tem uma palavra própria. Okay?
Isso, inclusive, foi um dos fatores que levaram Jesus a ser perseguido pelos judeus. Né? Sem esse dado, sem esse elemento, não tem como explicar historicamente, por exemplo, a perseguição de Jesus pelo povo da época, a sua morte, sua crucificação. Foi justamente essa alegação de que ele era o portador da palavra do Pai que levou Jesus à morte. Quer dizer, se você retira isso dos evangelhos, do relato evangélico, você torna a vida de Jesus inexplicável. O drama da vida de Jesus inexplicável. A quarta alegação, como nós vimos, diz que o profeta prometido, o prometido, melhor dizendo, deveria ser um profeta. E Jesus, né, segundo os cristãos, seria um profeta, mas sim o Filho de Deus. Os estudiosos islâmicos, ao fazerem essa afirmação, mostram mais uma vez que eles têm pouca familiaridade com o Velho e com o Novo Testamento. Né? Por quê? O próprio Jesus, profetizando sua morte, disse que deveria continuar sua jornada até Jerusalém. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Tá? Então eles, por exemplo, alegam, entre outras coisas, que Moisés teria encaminhado o povo à terra prometida, né, a Palestina, e também Maomé, depois, seus sucessores, teriam conquistado a Palestina, teriam conquistado a terra prometida. Ora, Jesus cumpre de forma perfeita isso, porque ele vai em direção a Jerusalém. Ele sai da Galiléia e vai para a Judéia. É como todo profeta. Ok? Uma outra coisa também interessante é que eles salientam, como a gente viu, muitas semelhanças entre Moisés e Maomé. Por exemplo, nós vimos que eles dizem, né, que Moisés e Maomé fugiram, né, da sua terra e depois retornaram. E depois viraram líderes das suas nações. Dizem também que Moisés, como Maomé, casaram, tiveram filhos. Moisés, como Maomé, depois da morte de cada um, os seus sucessores vieram a conquistar a Palestina, surgiram entre idólatras, etc. Então eles dizem que, estão vendo, temos diversas semelhanças entre estes dois profetas, o que prova que efetivamente Maomé era aquele profeta prometido lá em Deuteronômio. Mas existem semelhanças, diferenças entre esses dois profetas. Só que as diferenças são bem maiores. Ou melhor, entre estes dois pretensos profetas, né? Porque Moisés de fato foi profeta, Maomé na realidade foi um falso profeta. E nós diremos por quê. Vamos começar aqui a salientar então as diferenças entre Moisés e Maomé, que são bem maiores do que as semelhanças. Por exemplo, Maomé era analfabeto. Todos os muçulmanos afirmam isso, né? Moisés não. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 22. Isso é uma tradição que inclusive já se encontrava lá entre os rabinos hebreus. Não está escrito no Antigo Testamento, está escrito no Novo, mas é uma tradição aceita tranquilamente pelos hebreus. Moisés era um homem versado na ciência egípcia. Disse que Maomé recebeu suas revelações de um anjo. Moisés, porém, recebeu a lei diretamente de Deus. Então aí, mais uma diferença, né? Primeira delas, Maomé era letrado. Aliás, desculpe, Maomé era iletrado, Moisés era letrado. Segunda diferença, Maomé recebeu a revelação de um anjo. Moisés recebeu a revelação diretamente de Deus. Maomé também não operou nenhum sinal nem milagre para corroborar o seu chamado. Moisés, entretanto, executou muitos sinais. Moisés operou muitos milagres. Maomé era árabe, Moisés israelita. Como nós vimos, a palavra Deuteronômio se refere a um profeta que aparecerá entre os israelitas, entre os teus irmãos israelitas.
não é uma referência aos ismaelitas. E mesmo que fosse, nós já mostramos no segundo programa da nossa série que os árabes não podem ser, em hipótese alguma, descendentes dos ismaelitas, porque Ismael habitou no deserto do sul, né, da região ali da Filisteia, no norte da região da Filisteia, que não corresponde de forma alguma à Arábia. Então, não tem como esta alegação islâmica se encaixar naquilo que diz a Bíblia, e no caso aí, Deuteronômio particularmente. Ok? Agora, uma coisa aqui que nós precisamos ressaltar, para ficar bem claro, e deixar provado que de fato Maomé não era um profeta, mas sim um falso profeta, é que em toda a história bíblica, né, na história de todos os profetas, Deus sempre confirmou a missão desses homens através de sinais, de milagres, de prodígios. Maomé teria sido a única exceção. Quer dizer, segundo os islâmicos, Maomé não fez nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio. O grande milagre, segundo ele, seria o Alcorão. Nós, no quarto programa, falaremos sobre este aspecto interessante da doutrina islâmica, é que considera o Alcorão a única e suficiente prova de que Maomé é um profeta. Também tentaremos mostrar por que isso não se enquadra, não faz sentido algum. Mas interessante, Maomé seria o único profeta de todos os profetas que Deus teria mandado ao mundo que não realizou nenhum milagre. Justamente o maior dos profetas, não teria realizado milagre algum. Quer dizer, é um pouco estranho que assim tenha ocorrido. Afinal de contas, por que Deus deixaria de realizar milagres durante o ministério de Maomé? Qual a razão objetiva para isso? Se sabemos que o homem precisa, muitas das vezes, na maioria dos casos, de sinais concretos que provem a missão e a autoridade divina de um enviado, não é? Então é muito esquisito que Maomé realmente não tenha realizado nenhum milagre. Quer dizer, Deus mudou a sua forma de operar com relação aos profetas, e somente em relação a Maomé é que decidiu não confirmar o seu ministério, a sua missão com milagres? Ou será que isso é uma prova de que Maomé na realidade não foi profeta? A nós nos parece evidente que é uma prova de que Maomé não foi profeta coisa alguma. Outras coisas também interessantes que nós precisamos notar é o seguinte: Jesus, é verdade, era diferente de Moisés em muitos aspectos, mas semelhante, muito parecido a ele em outros. Por exemplo, ambos eram israelitas, tanto Jesus quanto Moisés, o que é muito importante à luz daquilo que nós vimos a respeito do que Deuteronômio fala em relação ao termo irmãos. Deuteronômio deixa claro que irmãos são os irmãos israelitas, não se refere a outro povo. Então, se Jesus nasceu do povo de Israel, Jesus tem aí um dos traços, essenciais para ser aquele profeta prometido por Deuteronômio. Tanto Moisés quanto Jesus deixaram o Egito para ministrar ao seu povo, Moisés encaminhou o povo no êxodo, na fuga do Egito em direção à terra prometida. E Jesus, quando criança, exilou-se no Egito junto com seus pais, depois voltou para sua terra natal. Ambos renunciaram também a grandes riquezas, a fim de melhor se identificar com seu povo. Isso está lá em João 6,15. Também em Hebreus 11, 24 e 26. Ambos renunciaram a grandes riquezas. Moisés a grandes riquezas materiais, Jesus a grandes riquezas espirituais. Desceu do céu para habitar entre os homens. Desta maneira, a gente percebe que tanto Jesus como Maomé tiveram semelhanças com Moisés. Mas em que sentido este profeta prometido seria semelhante a Moisés? Agora é a pá de cal, para mostrar que realmente
Maomé não era profeta, mas sim Jesus. Este sim é aquele que foi prometido lá em Deuteronômio, e não Maomé. Vamos lá. A resposta se encontra em Deuteronômio 34, 10, 12, que fala de duas características peculiares de Moisés não mencionadas até agora por nós. Diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Isso é uma referência, né, direta a Deuteronômio 18, que fala do surgimento desse profeta que será semelhante a Moisés. Referindo-se a essa profecia anterior, lá do capítulo 18, menciona essa passagem do Deuteronômio, capítulo 34, o seguinte: o Senhor conhecia Moisés face a face. Maomé nunca teve esse tipo de relacionamento com Deus. Deus no Islã é tão transcendente, está tão acima de todas as coisas, que, exceto no caso de Moisés, nunca falou diretamente com o homem. Então, se Deuteronômio diz que esse profeta será semelhante a Moisés, então esse profeta terá que ter essa mesma característica, de ter falado face a face com Deus, de ter ouvido diretamente a voz de Deus. E como nós sabemos, Maomé não ouviu diretamente a voz de Alá. Ele recebeu, segundo a tradição islâmica, a mensagem do Alcorão via um intermediário, que foi o anjo. Jesus, pelo contrário, é o único que teve relacionamento com Deus, assim como Moisés, um relacionamento direto. De fato, o relacionamento de Jesus ultrapassa muito de Maomé, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Jesus é o verbo feito carne. Há também uma passagem de João que diz assim: ninguém jamais viu a Deus senão aquele que desceu do céu, ou seja, o Filho de Deus. E esta passagem se refere diretamente a Jesus, ou seja, ninguém viu a Deus face a face a não ser o próprio Jesus Cristo. Então Jesus, ele se coloca aí, né? Ele se apresenta, né, como alguém semelhante a Moisés. Inclusive isso também foi um dos motivos de controvérsia entre os hebreus, porque Jesus, ele se colocava como um profeta igual a Moisés. Olha, eu falo diretamente com meu pai, eu recebo as palavras de meu pai de forma direta, vejo-o face a face, né? Essa passagem de João é o próprio Jesus falando, né? Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho de Deus, ou seja, eu mesmo. Eu vi a Deus. Correto? Os muitos milagres que tanto Jesus fez quanto Moisés realizou são bem conhecidos. O próprio Alcorão testifica que Maomé não operou nenhum milagre. E também diz que Jesus operou milagres. Quer dizer, o próprio Alcorão reconhece: Jesus operou vários milagres. Embora o Alcorão não reconheça que Jesus seja o verbo de Deus, reconhece que ele operou milagres. E reconhece que Maomé não operou milagres. Então, qual dos dois aí é o verdadeiro profeta? Né? Por fim, Jesus, lá no capítulo 5 de João, diz assim: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Ou seja, Moisés falou de mim. Onde? Lá em Deuteronômio. Eu sou aquele que foi prometido por Moisés, por causa de uma revelação que ele recebeu da parte de Deus, lá em Deuteronômio. Então isso tudo deixa muito claro que, na realidade, Maomé não pode ser o profeta prometido em Deuteronômio. Maomé, portanto, é um falso profeta. Primeiro porque ele não falou com Deus face a face como Moisés. Segundo porque não operou nenhum milagre.
Terceiro, porque não era um israelita. E quarto, porque ele, na realidade, recebeu revelações de um anjo e não diretamente de Deus. Portanto, isso tudo prova cabalmente que Maomé não pode ser o profeta prometido em Deuteronômio por Deus a Moisés. Pois bem, era isso que nós queríamos hoje expor aqui. A falsidade da alegação dos muçulmanos de que Maomé seja o verdadeiro profeta e o maior dos profetas. Fica claro, diante dessa exposição, que essa alegação é insustentável, seja historicamente, seja biblicamente. Nós sabemos que para os maometanos é muito importante esse ponto. Se você derruba este ponto, você derruba todo o edifício do Islã. E eu espero que, se algum islâmico vier a assistir esse nosso vídeo, ele possa ser iluminado por Deus a compreender as palavras que nós hoje dirigimos aqui neste vídeo. Seja uma fonte de esclarecimento para que ele se ponha a pensar e também se ponha a reconhecer que o verdadeiro profeta e o maior dos profetas é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que além de profeta é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. O Verbo encarnado não é o Alcorão, mas sim Jesus, o Filho de Maria, aquele que operou vários milagres e que, como Moisés, falou com Deus face a face. Senhores, no próximo vídeo nós trataremos a respeito do Alcorão e sua relação com a religião islâmica. Estabeleceremos também aqui uma comparação entre o Alcorão e a Bíblia, faremos uma análise se o Alcorão pode realmente ser considerado palavra de Deus, e também falaremos sobre Alá. Que Deus é esse? É o Deus verdadeiro? Então esse será o tema do nosso quarto vídeo, ok? Então até a próxima, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.